Esta é a história daquele que veio ao mundo para salvá-lo. Anunciado pelos profetas, esperado ansiosamente por muitos justos que não duvidavam das promessas de Deus. Veio trazer aos homens o seu evangelho de paz e de amor. Não nasceu num palácio, nem entre sedas e rendas, mas anjos vieram do céu para anunciar ao mundo o seu nascimento. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Meu Deus! Salve, agraciada! O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Mas quem sois? Que saudação é esta? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Mas como será isto, visto que não conheço varão? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Foi uma longa, sacrificada e cansativa jornada. Por todas as estradas e caminhos que conduziam a Belém, multidões iam e vinham naqueles dias. E em Belém, todas as estalagens e hospedarias estavam superlotadas. Chegados que foram a Belém, inutilmente José bateu de porta em porta, suplicando pousada. Por favor, qualquer canto nos serve. Minha mulher vai dar à luz. Basta de insistir. Já lhe disse que não temos acomodação para mais ninguém. Em nome de Deus, qualquer canto nos serve. Já bati em todas as portas. Ninguém quis nos dar pousada. E minha mulher vai dar à luz. Não podemos ficar ao relento. Como eu já lhe disse, aqui não temos mais vagas. Não há um lugar vago nos corredores sequer. Mas se a sua mulher vai ter um filho, bem, se não se importam, tenham a manjedoura onde comem os animais, entende? Se acha que podem, acomode-se lá. Sim, podemos. O que não podemos é continuar batendo de porta em porta inutilmente. E porque não havia lugar para eles nas estalagens, porque não encontraram ninguém que os quisesse hospedar naquela noite, foi que Jesus nasceu em uma humilde manjedoura. Nos campos adormecidos, os pastores vigiavam seus rebanhos. Está tudo tão quieto, não acham? É verdade, até as ovelhas estão tão quietas nesta noite. Bem que o Messias prometido podia chegar numa noite como esta. O avô continua esperando que se cumpram as profecias, não é? Que irão se cumprir. Deus prometeu-nos um Salvador. E esse Salvador virá. Mas quando virá? Eu era menino e já ouvia falar sobre esse prometido Messias.
Meu Deus! Um anjo! Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Messias prometido, o nosso Salvador. Glória a Deus! No mesmo instante, todo o céu iluminou-se e apareceu a multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E tendo nascido Jesus, do Oriente vieram a Jerusalém os reis magos a procurá-lo, pois haviam visto a sua estrela no céu. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E reunindo todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, Herodes... Sabeis onde devia nascer o Cristo? Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E o que está escrito? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo de Israel. Que entrem os reis magos que vieram do Oriente à procura desse Cristo. Salve, grande rei Herodes. Ouvi que viestes à procura do Cristo para adorá-lo. Sim, grande rei Herodes. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A sua estrela? Sim, rei Herodes. Pelos nossos oráculos, já estávamos aguardando o nascimento desse grande rei. Grande rei. O maior de todos. Será o rei dos reis, porque o seu reino não terá fim. E onde ele nasceu? Onde ireis encontrar? A grande estrela que surgiu no céu, no momento em que ele nasceu, irá guiar-nos até ele, rei Herodes. Uma estrela nos guiará até ele? Caminhando pelo céu, ela nos trouxe até aqui, rei Herodes. Certamente, continuando a segui-la, chegaremos até o grande rei recém-nascido. Pois ide em paz, e procurai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Assim o faremos, rei Herodes. E guiados pela grande estrela de brilho invulgar que caminhava pelo céu, os magos chegaram a Belém, e sobre a manjedoura, sobre o lugar onde estava o menino. E o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Certamente depois disto, eles pretendiam cumprir com a palavra dada voltando a Jerusalém para contarem ao rei Herodes sobre o menino. Mas em sonhos, os magos do Oriente foram avisados. Não deveis voltar a Jerusalém para falar do menino ao rei Herodes. Voltai à vossa terra por outro caminho. E assim fizeram os magos, voltando à sua terra por outro caminho. E tendo-se retirado, eles, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. José, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e leva-os para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E assim José o fez, indo com Maria e o menino para o Egito. E então o rei Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos... Está visto que fui atraiçoado pelos magos do Oriente, pois aqui não voltaram para informarem-me
onde encontrar o tal Cristo recém-nascido que virá a ser o Rei dos Reis, porque o seu reinado não terá fim. Mas já sei como poderei impedir isto. Ordeno a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo que vivem em Belém e seus contornos. Mulheres, depressa. Escondam seus filhos. Fujam para os campos com seus filhos, depressa. Mas por quê? O que está acontecendo? Os soldados de Herodes estão matando todos os meninos de 2 anos para baixo de toda Belém e seus arredores. Matando todos os meninos de 2 anos para baixo? Sim, sim. Ele suspeita que entre esses meninos esteja o Cristo, que dizem ser o Messias anunciado pelos profetas, e dessa forma quer destruí-lo. Meu Deus, senhor José, só tem um ano e meio. E o meu Efraim é menor ainda. Não percam tempo. Os soldados de Herodes estavam chegando na cidade vizinha quando eu vim correndo para avisá-las. Peguem os seus filhos e procurem esconderijos antes que eles cheguem aqui e seja tarde demais. Sim, eu vou pegar meu filhinho e vou me esconder lá no vale até o cair da noite. Eu também vou pegar o meu Efraim. Sim, vamos fugir com nossos filhinhos. Vamos esconder nossas crianças. Tarde demais. Tarde demais. Aí vem os soldados de Herodes. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Rama se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. E depois que o rei Herodes morreu, Maria e José voltaram com o menino para Nazaré. E quando o menino Jesus estava com 12 anos, eles voltaram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas ao regressarem, deram por falta de Jesus, e muito aflitos, Maria e José resolveram voltar a Jerusalém para procurá-lo. E no caminho, perguntavam por ele a parentes e conhecidos. E passados 3 dias, o foram encontrar em Jerusalém, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Senhor, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-eu nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vamos lançar as redes ao mar daqui a pouco, André. Vamos ver se hoje teremos mais sorte do que ontem. Aí vem um homem seguido por uma multidão. Sim, estou vendo. Tem o ar de um rei. Repara. Sim, sim. Deve ser o Nazareno do qual temos ouvido falar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi assim que Jesus começou a chamar os seus primeiros discípulos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando enfermos, expelindo demônios, ressuscitando mortos e chamando os pecadores ao arrependimento. Destelharam a casa para fazer chegar esse paralítico até ele. Vejam, os amigos o trouxeram nessa cama. Homem, os teus pecados te são perdoados. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Quem é esse que diz blasfêmias? Que arrazoais em vossos corações. Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados. Ou dizer: levanta-te e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, a ti te digo:
Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Meu Deus! Eu posso mover-me! Estou curado! Milagre! Glória a Deus! Glória a Deus! Milagre verdadeira! Foram muitas as curas e os milagres de Jesus. Em Gadara havia um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Que tenho eu contigo, Jesus? Jesus, Filho de Deus Altíssimo! Peço-te que não me atormentes! Qual é o teu nome? Legião! Não me mandes para o abismo! Não! Não! Deixa-nos antes daquela manada de porcos que deve estar afastando! Deixa-nos! Sai dele! Eu estou curado! Estou curado! Senhor, tu me salvaste! Rogo-te que me deixes seguir-te de agora em diante, Senhor! Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Não respondes. Ela foi apanhada em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, deve morrer apedrejada. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Mestre, é o enterro. Meu pobre filho, meu único filho, eu o perdi para sempre. Foi à entrada da cidade de Naim. Levavam a enterrar o filho único de uma viúva. E vendo aquela mãe que chorava a morte do seu único e adorado filho, Jesus sentiu-se movido de íntima compaixão. Não chores. Como não chorar, Senhor? Ele era tudo que eu tinha. Meu arrimo e minha alegria. E agora eu perdi. Mas Jesus, aproximando-se do esquife onde estava o morto, disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o morto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Mas esse mesmo povo a quem Jesus prodigalizou tanto amor, bondade, bênçãos, milagres e curas, esse mesmo povo depois exigiu a sua crucificação. E por um de seus discípulos, ele foi traído e entregue aos seus perseguidores.
que me quereis dar e eu vou lhe entregarei. Dar-te-emos 30 moedas de prata para que nos entregues o Nazareno. E na última Páscoa, durante a Santa Ceia, quando estava Jesus à mesa com seus discípulos, Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Serei eu, mestre, serei eu. O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como a respeito dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Porventura, sou este homem, Rabi? Tu disseste. Malvado, traidor. Judas, tendo sido desmascarado, naturalmente retirou-se e a Santa Ceia prosseguiu. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mestre, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Em verdade te digo, Pedro, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E Jesus foi orar com seus discípulos e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Sim, mestre. Estaremos aqui. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mestre, que foi? Então nenhuma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos. Eis que é chegado o que me trai. E estando Jesus ainda a falar,
eis que chegou Judas, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O que eu beijar é Jesus. Prendei-o. Eu te saúdo, Rabi. Amigo, aqui vieste. E depois de prenderem Jesus, o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro, seguindo-o de longe, assentou-se no pátio aguardando o resultado de tudo aquilo. O que está acontecendo no Sinédrio agora? Os príncipes, os sacerdotes e os anciãos buscam falso testemunho contra esse Jesus para poderem dar-lhe a morte. Ele disse que poderia derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Afirma que é o filho de Deus e maior que o nosso pai Abraão. E então? Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Parece que conseguiram. Na sala dos interrogatórios, todos reconheceram Jesus réu de morte. Mas tu também estavas com Jesus o Galileu, não estavas? Eu não. Nem sei o que dizes. Estava sim. Ele também estava com Jesus o Nazareno. Estás enganada. Não conheço tal homem. Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Estão enganados. Eu não sou um deles. Não conheço esse homem. O galo. O galo cantou. Em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Perdão, Jesus. Perdão. Pilatos, trouxemos-te este homem para que o julgues. Que acusação trazeis contra esse homem? Havemos encontrado este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Tu és o Rei dos Judeus? Tu o dizes. Não acho culpa alguma neste homem. Alvoroça o povo com suas doutrinas subversivas, ensinando desde a Galileia até aqui. Então ele é Galileu? Sim! Herodes é o responsável pela jurisdição da Galileia. E Herodes encontra-se aqui em Jerusalém agora. Levai-o a ele. Mas diante de Herodes, Jesus conservou-se calado. Então, depois de tê-lo entregue aos seus soldados para que o escarnecessem, vestindo-o de uma roupa resplandecente, Herodes tornou a enviar Jesus a Pilatos. E nesse dia, Herodes e Pilatos reconciliaram-se, pois estavam estremecidos um com o outro. Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Logo, tu és rei? Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Voltando a convocar os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, Pilatos disse-lhes: Não acho nele crime algum.
nem mesmo Herodes, pois que a ele o enviei, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E Pilatos entregou Jesus aos soldados que o açoitaram. Então, Está fazendo um milagre agora, Nazareno. Já basta de açoites. Vamos agora prepará-lo como convém a um rei. Isso mesmo. Ele se proclama rei. E o que é mais importante para o rei? Uma coroa. Exato. Vamos fabricar-lhe já uma coroa especial como nunca teve nenhum rei deste mundo. Eu já sei. Uma coroa de espinhos e bem reforçada. Isso mesmo. E ande a prepará-la depressa. Um rei precisa também de um cetro. E aqui tem uma cana. E de um manto de púrpura também. Vocês aí, arrumem depressa o manto. Muito bem. A coroa já a temos. Vamos colocá-la em sua cabeça, majestade, assim! E é mesmo valente, hein? Continua sofrendo calado. Nem uma queixa, nem um gemido. Aí vem o manto real. Pronto. O rei está devidamente preparado. Vamos agora saudá-lo, hein? Eis aqui o homem. A quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus? Barrabás é um homicida, um criminoso! Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, Jesus deve morrer porque se fez filho de Deus. Mesmo atemorizado, Pilatos tentou ainda salvar Jesus, tornando a falar-lhe. De onde és tu? Não me respondes. Não sabes que tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. De novo, Pilatos apresentou Jesus ao povo. Eis aqui o vosso rei. Hei de crucificar o vosso rei. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, ante o tumulto que crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E então Pilatos fez o que o povo exigia. Soltou Barrabás e entregou a Jesus para ser crucificado. Trata de levantar-te! Caminha que ainda tem chão até o Gólgota! Desse jeito vamos matá-lo antes de chegar lá. Pois vamos arrumar alguém que o ajude a carregar a cruz até lá. Boa ideia. Ô, homem, é contigo mesmo, vem cá. Deve ser sirineu. Geralmente os sirineus é que são altos e fortes como tu. Sim, sou Simão Sirineu, soldado. Basta de conversas! Tu vais ajudar o Nazareno a carregar a cruz até o Gólgota. Nada perderás com isso. Eu o ajudo de qualquer modo. Ele está exausto. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao novo? Vamos andar! Chega de ladainhas!
E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E a 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, Jesus dizia do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Sim, salva-te a ti mesmo, se és mesmo o Cristo escolhido de Deus. E nós vamos tirar a sorte para ver quem fica com a túnica do Nazareno. Sim, sim. Não a rasguemos, mas lancemos sorte para ver quem fica. Isto para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados dividiram entre si as roupas de Jesus. E junto à cruz de Jesus estavam Maria, sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. E vendo Jesus ali sua mãe, e também João, seu discípulo amado, disse a Maria: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se és filho de Deus, desce da cruz. É isso mesmo. Se és o filho de Deus, desce agora da cruz e creremos nele. Estranho, o sol escureceu. Deus meu, por que me desamparaste? Está clamando por Elias, é? Tenho sede. Tem sede? Pois já vais beber. E um dos que estavam aos pés da cruz, embebendo uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus, clamando com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas dos 2 malfeitores. Mas estando Jesus, já morto,
não lhe quebraram as pernas. Depois disto, foi José de Arimateia pedir a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Meu Deus! A pedra foi removida. O sepulcro está vazio. Meu Deus! Não temais, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente, correram anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Eu vos saúdo. Senhor! Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando Jesus lhes dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.